Bom, depois de toda emoção, ódio, raiva, desespero, negação e aceitação, passar pelas fases do luto 30 vezes e ter 50 surtos tentando entender o corte do Sukuna e o motivo dos 6 olhos não entender a liberação de energia amaldiçoada, o novo assunto do momento é: existe uma possibilidade de Satoru Gojo reviver? Eu pensei bastante nisso. Discuti com os amigos, conversei com outros youtubers, tiktokers, que talvez vocês devem conhecer, e trago algumas informações para vocês. E sim, eu também já li o capítulo que saiu lá na Shueisha. Nesse capítulo 236 temos algumas frases interessantes de Satoru Gojo. Primeiro, ele conversa com Suguru Geto, seu melhor amigo, e esse lhe pergunta sobre como foi a luta com o Rei das Maldições. Gojo pensa um pouco e responde que Sukuna realmente era forte. Ele reconhece o Rei das Maldições e até mesmo diz que não sabe se venceria ou não, mesmo que Sukuna não estivesse no corpo de Megumi. Abre aspas. Ah, ele é forte pra caramba. E o Sukuna nem chegou a mostrar tudo que ele tem ainda. Mesmo se ele não tivesse as 10 sombras Megumi, não sei se daria pra vencer. Mas eu me sinto um pouco mal sobre isso. Melhor do que ninguém, sinto que eu consigo simpatizar com a melancolia que a solidão seu melhor traz. Eu adorava a todos e não estava sozinho, mas eu em algum lugar tinha uma linha que nos dividia, como se fôssemos seres vivos diferentes. Satoru também deixa claro que ele usou tudo que ele tinha, literalmente tudo. Todo o talento que ele desenvolveu, toda a sua inspiração e seu arsenal de poderes. Ele não deixou nada a desejar no combate com Sukuna. E isso é muito importante ser entendido e aceito. Em seguida, Satoru também explica que queria que isso chegasse a Sukuna, que sua técnica o tocasse, o que a gente já discutiu aqui no canal antes. Faz parte da personalidade de Gojo e de Sukuna os seus egos gigantescos e a sensação de que eles próprios são o centro do universo. Ambos entendem isso desde seus nascimentos. Ambos são invencíveis e tratados como a base do equilíbrio do mundo. Mas estar no topo do mundo pode ser algo muito solitário e triste. Você sempre estará, no fim de tudo, sozinho. Por isso Gojo admite que a luta com Sukuna foi divertida, se sentindo feliz por ter sido alguém mais forte que o matou, e não uma doença ou a idade. Sukuna, provavelmente, se sentiu muito satisfeito de lutar com Gojo. Ele também parecia muito feliz, ao ponto de Satoru Gojo ser o primeiro na obra que o Rei das Maldições admitiu que nunca iria esquecer durante sua vida, com um sorriso sincero no rosto. Certo, temos até aqui o contexto da morte, uma morte causada pela energia amaldiçoada de Sukuna, criada através de seu clivar, se utilizando de um modo criado por uma Horaga para sua técnica do santuário, no caso a técnica do Sukuna. Em palavras diretas, o Mahoraga antes estava entre aspas bagunçando essa energia para buscar brechas no Mugen de Gojo, mas no momento que ele usou as técnicas do santuário, ele readaptou sua adaptação, passando a lançar o Clivar no próprio espaço em si, dentro daquela existência que Satoru Gojo existia, no próprio espaço infinito. Ou seja, no mundo em que Gojo existe, e tem a sua presença, é ali que a nova adaptação do Clivar irá fazer o corte, no espaço em si onde está Satoru Gojo, literalmente partindo o Mugen junto ao Xamã em 2. Então, para começar a entender se Gojo vai voltar à vida ou não, vamos começar por Yuto Kotsu vai amaldiçoar Satoru Gojo. Essa é uma teoria que existe devido aos acontecimentos de Jujutsu Kaisen Zero, lá no capítulo 4 dessa obra. Entendemos que Yuto Kotsu era quem havia amaldiçoado a Arika sem querer durante a morte da menina, fazendo a alma dela ficar presa ao mundo físico, no formato de maldição, moldada com sua própria técnica amaldiçoada. Yuta é um descendente de Michizane Sugawara, um dos 3 grandes espíritos vingativos, um grande xamã do passado, assim como Sukuna, de certo modo, um parente distante de Satoru Gojo. Por isso a quantidade de energia amaldiçoada de Yuta é até maior que a de Gojo. Obviamente, isso não se trata de refino das técnicas. Graças aos 6 olhos, apesar de ter menos energia, o Gojo usa ela de forma mais refinada que o Yuta, tendo um gasto próximo de 0 da sua energia amaldiçoada, enquanto Yuto Kotsu realmente libera muita energia, sem repor a altura. Quando Rika foi atropelada, Yuta rejeitou a morte da menina, desejando com todas suas forças que ela não morresse, criando assim a maldição e revogando no mesmo momento o status de mestre e servo. Por isso a Arika Orimoto, a rainha das maldições, tinha vontade própria, mesmo sendo uma amaldiçoada pelo Yuta.
Óbvio que esse tipo de maldição não traz uma pessoa de volta à vida, mas você faz com que ela tenha um pouquinho mais de tempo no mundo humano, apesar de a consciência dela estar distorcida pela forma de maldição. Atualmente, com o Yotoko entendendo um pouquinho mais sobre o Jujutsu, existe a possibilidade de ele também negar a morte de Gojo e amaldiçoar a alma de seu sensei, prendendo a alma de Gojo ao mundo humano através de uma forma de maldição. Porém, pela personalidade atual de Yuta, é difícil imaginar que ele faria isso novamente, principalmente com alguém que ele ama. Quando você amaldiçoa uma pessoa, quando você amaldiçoa alguém, você tem consequências, e pela força do Gojo, não tem como saber o quão forte ele voltaria, e nem o seu estado psicológico. Se Yuta abrir mão da relação de mestre e servo, nem mesmo tem como saber qual seriam os passos de Satoru, fora que de certo modo, iria se torcer os desejos do próprio Gojo. Morrer do jeito que Gojo morreu é para poucos xamãs. Muitos acham que não, mas Gojo morreu sem arrependimentos. Tanto que, como eu disse antes, ele morre feliz. Feliz por saber que alguém mais forte que ele foi quem o derrotou, e não uma doença ou a idade avançada. E isso ele confirma falando para o diretor Yaga lá do outro lado da vida. O medo dos mais fortes seria esse, morrer na solidão por causas naturais. Talvez nessa situação, ele morreria de fato, arrependido. E como o próprio Gojo disse, ele passou sua missão de certo modo para Shoko, dizendo que tudo ficaria bem com ela viva. O próximo caminho a seguir é um pacto vinculativo, algo um pouquinho mais complexo. No mundo Jujutsu, entendemos que existem vários pactos criados através de trocas equivalentes, sacrificar algo em troca de outro. No capítulo 189, Hajime Kashimo diz que existem dois jeitos de matar alguém que usa energia amaldiçoada reversa. O primeiro é o tradicional, arrancando a sua cabeça, desativando os processamentos cerebrais, naturalmente cortando o fluxo de energia. A segunda forma seria com veneno, já que para se livrar do veneno, os usuários precisam de uma técnica amaldiçoada reversa um pouquinho mais aprimorada, que consiga reconhecer e dissipar o envenenamento. A primeira forma ainda não se aplica a Satoru Gojo. Sukuna cortou seu tronco e não a sua cabeça. Então Gojo, apesar de ferido gravemente, ainda está com sua cabeça em processamento. E se ele concentrar energia reversa antes de receber outro ataque, ele ainda assim consegue se manter vivo. Como vimos ele sorrindo com o reconhecimento de Sukuna para ele. Ou seja, vendo ele sorrir e mudar o rosto, percebemos que de algum modo ele ainda assim tem um pouquinho da consciência. Lembrando que a própria classe especial Yuki Tsukumo, durante o capítulo 208, ficou em estado muito parecido com o do Gojo atual, em sua batalha com Kenjaku, com seu corpo partido ao meio e um de seus membros superiores cortados. Mesmo assim, ela foi capaz ainda de usar sua técnica em potencial máximo, criando literalmente uma distorção no espaço com massa infinita, ou um buraco negro, se destruindo no processo. Pelo nível atual da luta, eu não acredito que Gojo tenha energia amaldiçoada suficiente para regenerar seu corpo inteiro, obviamente partido no meio, pelo menos não sem ajuda, mas só se manter vivo é algo bem interessante já. Entretanto, existe algo em Jujutsu que nesse momento aqui específico, nessa situação poderia mudar tudo. Os pactos vinculativos. Os pactos vinculativos são um dos princípios mais importantes do Jujutsu. Como dito antes, é algo que se trata de uma troca equivalente. Vamos pegar um exemplo de um pacto vinculativo autoimposto. Nanami tem um voto vinculativo de hora extra. Durante seu tempo de trabalho como feiticeiro, ele usa cerca de 80 a 90% de sua energia amaldiçoada. E após o horário colocado no voto, onde é determinada a condição de hora extra, Nanami aumenta sua energia amaldiçoada e passa a usar de 110 a 120% de sua energia amaldiçoada, ficando assim muito mais forte. Isso também já foi aplicado por Kinji Hakari em sua luta com Hajime Kashimo, lá no capítulo 190, quando Hakari improvisa um pacto e sacrifica sua mão em troca de fortalecer a energia amaldiçoada que protege o resto do seu corpo, se protegendo da explosão causada por Hajime Kashimo. No caso da luta de Gojo e Sukuna, a energia amaldiçoada realmente atingiu níveis bem críticos, então sacrificar um braço, uma perna, bom, no estado do Gojo não vai funcionar. Entretanto, por ser possível impor restrições gigantes a si mesmo e sacrificar parte de seu corpo, Gojo pode sacrificar o que ele tem de mais valioso, os seus 6 olhos, usando eles para manter um voto vinculativo que permita que a energia amaldiçoada reversa se torne grande o bastante para regenerar todo o seu corpo. Porém, ele perderia sua atual habilidade mais valiosa, até mesmo para o uso do ilimitado. Seria um pacto, trocando um dano eterno por uma cura instantânea, trazendo o Gojo de volta à vida, porém muito mais fraco do que ele já foi. Ou seja,
lutar com Sukuna após isso seria praticamente impossível. Próxima oportunidade: usar Shokiri ou Yutokotsu para recuperar a liberação de energia amaldiçoada reversa natural de Satoru Gojo. Aqui é algo um pouquinho mais simples, mas ao mesmo tempo complexo de fazer na prática, já que o único empecilho para isso seria só Ryomen Sukuna e talvez o Kenjaku. Nesse momento é importante entendermos que Shokiri é um dos grandes trunfos e pilares dos feiticeiros, já que apesar de não estar na linha de frente, ela é uma healer, ou seja, uma curandeira, e é ela quem faz os feiticeiros sempre voltarem, luta após luta, mesmo sendo derrotados. Se não fosse por ela, talvez nem Max Zenin estaria viva ali, além de obviamente muitos outros xamãs. Então, a primeira oportunidade seria levar Shokiri até Satoru Gojo, para ela infundir energia amaldiçoada reversa no corpo do xamã, e fazer Gojo naturalmente ou instintivamente recuperar a liberação de energia amaldiçoada reversa, multiplicando energia e voltando assim à vida, como se Shokiri fosse lá só para dar partida em um carro. O problema começa se Shoko morrer. Muitas coisas seriam perdidas, e os feiticeiros ficariam em maus lençóis. Então temos também Yutokotsu, que poderia fazer esse processo também, ir lá no campo de batalha e infundir energia amaldiçoada reversa em Satoru Gojo. Na realidade, seria até melhor o Yuta fazer esse trabalho, pelo fato de ele ter muita energia amaldiçoada. Porém, temos também Kenji Hakari nessa equação. Digamos que Hakari vá até o campo de batalha e use a sua expansão de domínio para isolar ele junto a Satoru Gojo, Yuta e Shoko, assim acertando nos seus jackpots e ficando com a energia amaldiçoada infinita. Com isso, ele também poderia, em teoria, criar a energia amaldiçoada reversa infinita, o que ele faz de forma instintiva naturalmente ou como reflexo. Dependendo do talento de Hakari, ele poderia, assim como Shokiri e Yutokotsu, infundir energia reversa em um terceiro, uma coisa um pouquinho mais complexa para um feiticeiro, já que se trata da multiplicação de energia amaldiçoada em sua liberação, então poucos conseguem. Se Hakari for capaz disso, ele consegue também trazer Satoru Gojo de volta à vida com a ajuda dos outros dois xamãs. Agora vamos para o caminho entre aspas baguncinha, ou o caminho Akutami jogou tudo para cima, que seria seguir a lógica por trás da técnica de Fumihiko Takaba. O personagem tem uma técnica amaldiçoada ligada ao seu sonho de ser um humorista, apesar de que, como ser humano, ele é péssimo nisso. No capítulo 173, sua técnica amaldiçoada é explicada, onde nos dita o seguinte, abre aspas, Takaba, o super comediante, quando ele tem confiança de suas ações são engraçadas, o que ele imagina se manifesta em realidade. É uma habilidade efetiva até mesmo contra Satoru Gojo. O Takaba não sabe nada sobre sua própria técnica amaldiçoada. No próprio capítulo, também é mostrado Fumihiko se curando sem mostrar nenhum sinal de energia amaldiçoada reversa, o que pode dar a entender que sua energia tem algum tipo de propriedade especial, assim como a de Hajime Kashimo tem eletricidade. Caso o Fumihiko vá para o campo de batalha e pense uma piada com Gojo revivendo, talvez exista assim uma chance de realmente sua técnica amaldiçoada criar uma reversão que possa fazer Satoru Gojo ficar vivo novamente. Isso sem a necessidade de ter uma liberação normal de energia amaldiçoada reversa. Agora vamos falar de duas teorias desenvolvidas por fãs que não possuem assim tanto sentido. Muitos andam dizendo que Satoru Gojo pode retornar como maldição, já que ele morreu com arrependimentos. Primeiro ponto sobre isso. Gojo não morreu exatamente arrependido. Ele teve a morte mais perfeita para o tipo de pessoa que ele é, provavelmente morrendo até mesmo feliz. Se quiser entender a mente de Gojo e saber o porquê estou dizendo isso, eu recomendo esses dois vídeos que temos aqui no canal. Lá eu me aprofundo um pouquinho mais na mente de Gojo. O segundo ponto é literalmente o modo como alguém vira uma maldição. Vemos isso com Naoya Zenin. Lá no capítulo 192, Maki fala o seguinte, abre aspas, eu devia ter esperado isso. Eu não tenho energia amaldiçoada, então só soquei até a morte. Então é claro que ele se tornaria essa coisa. Esqueci completamente disso. E também foi aqui que Naoya revelou que quem tirou sua vida foi a mãe de Maki, como vemos lá no capítulo 152, onde em seus últimos momentos de vida, a mulher crava uma faca de cozinha em Naoya, dando ao xamã o seu final como humano. Ou seja, para o xamã virar uma maldição, ou retornar como maldição, em sua vida ele deve ser morto sem o uso da energia amaldiçoada. O que nem de longe é o caso do Satoru Gojo atual, alguém que Sukuna matou utilizando sua própria técnica Jujutsu, ou sua técnica amaldiçoada, literalmente liberando energia amaldiçoada. Então Satoru Gojo retornando, através do acúmulo de sua energia amaldiçoada, no formato de uma maldição, eu acho que a chance é zero.
A situação seguinte, que muitos teorizaram, é a transferência da alma. Satoru Gojo fazer assim como Sukuna fez com Megumi, compilar sua alma em uma parte de seu corpo e transformar essa parte em um amuleto amaldiçoado, podendo ser engolido por alguém como Yuji Itadori e tornando assim Satoru Yuji e Yuji Satoru, meio que misturando os dois, igual Sukuna fez com Itadori e com o próprio Megumi. Mas isso é algo muito complexo, até mesmo para o próprio Satoru Gojo e seus 6 olhos. Em teoria, apenas 2 pessoas na obra inteira conseguem fazer isso com eficiência. São eles, Kenjaku e Ryomen Sukuna, e alguém que, se viesse a crescer mais, se desenvolver, evoluir, talvez conseguiria, seria o Mahito. Mas hoje, bom, Mahito já teve sua despedida. Já que para moldar a alma a um objeto amaldiçoado, existe a necessidade do conhecimento perfeito sobre a forma de sua alma em si, para não causar distorções e, naturalmente, a morte. Anjo fala o seguinte sobre o processo feito por Sukuna, abre aspas, o motivo pelo qual eu e muitos outros feiticeiros do passado aceitamos a proposta de Kenjaku foi justamente por nenhum de nós saber como se transformar em um objeto amaldiçoado após a morte. E ainda continuamos sem saber, mas para o anjo caído Sukuna é diferente. Depois de experimentar a morte, ele deve ter aprendido uma forma de dividir sua alma em objeto amaldiçoado. E Kenjaku explica em Shibuya para Mahito, durante o capítulo 92 sobre o que é a alma, abre aspas, você teorizou que a alma vem antes do corpo, mas o corpo é a alma e a alma é o corpo. Ou seja, criar uma estrutura em que a alma e o corpo se tornam coisas separadas realmente é algo muito complexo. Talvez algo que Satoru Gojo ainda não tenha total compreensão por nunca ter se aprofundado ou sido introduzido ao assunto. Então ele se tornar um amuleto ou um objeto amaldiçoado é realmente complexo. Mas não devemos duvidar de Satoru Gojo, isso é meio óbvio, mas essa opção é realmente complicada. Agora vamos falar um pouquinho de algo bem legal que aconteceu no capítulo. Durante o capítulo 276, também temos um quadro com as flores de lótus, algo que eu gostaria bastante de comentar aqui. Essas flores simbolizam pureza, perfeição, sabedoria, paz, sol, prosperidade, energia, fertilidade, nascimento, renascimento, sexualidade e sensualidade. No budismo, a flor de lótus representa o coração fechado, que se abre após desenvolver as virtudes de Buda, sendo essa flor o seu trono. Essa flor é associada à simbologia da harmonia cósmica. Na Índia, a flor de lótus simboliza o crescimento espiritual representado por aquele que surge da obscuridade para desabrochar em plena luz. Na mitologia grega, a flor de lótus representa os desejos não revelados. E eu acredito que na situação do Gojo, pelo que viria a seguir desse quadro, significaria a morte do feiticeiro mais forte, o revelar de seus arrependimentos, seus pensamentos mais obscuros que ele não revelava a ninguém, e o renascimento de Gojo como um homem que finalmente foi entendido e muito mais, se entendeu a si próprio como um humano.